respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé. Nesse instante, unimos nossos corações em prece, buscando a figura meiga e amorosa do Cristo. Nos sentindo transportados à presença de Jesus, manifestamos a nossa profunda gratidão por tudo aquilo que a vida nos tem permitido aprender e realizar. Agradecemos igualmente por tudo aquilo que ainda está por vir. Ainda na presença do Cristo, renovamos os nossos compromissos, aqueles que nos trouxeram a esta nova existência, rogando a Jesus nos fortaleça, a fim de que as nossas imperfeições não venham apagar a luz que se inicia a brilhar em nossos corações. Rogamos ao Cristo, abençoe este nosso encontro, possamos nos sentir envolvidos na paz de Deus, a paz que o mundo não nos pode oferecer. Que esta paz, enfim, permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. A paz de Cristo. Retomamos hoje, iniciando a segunda parte da história do capitão da guarda, o capitão da mão mirrada, um personagem bastante emblemático, porque ele fala dessa nossa contradição entre as coisas do mundo e as coisas do Cristo. Não que as coisas do Cristo não sejam para o mundo, mas é que o mundo parece um cenário tão particular que muitas vezes as ideias do Cristo não cabem nele, né? Nós sentimos essa dificuldade de, como Gandhi comentava, sermos cristãos 24 horas por dia. Por essa razão, como dizia o Chico, o Cristo, o Evangelho de Jesus, né? O Cristo é a grande novidade, né? É o que tem de novo, é o que vai nos permitir lidar com este mundo novo, com esta realidade nova que se mostra diante de nós. Os modelos mentais, o conjunto de princípios, de crenças que nós utilizamos para modular as nossas escolhas, o nosso comportamento, as nossas atitudes até o presente, não funcionam mais. Eles não são capazes de nos permitir êxito diante dos desafios, dos obstáculos da vida. Então, é hora de nós, cristãos, nos tornarmos verdadeiramente cristãos na prática do dia a dia. Adotarmos esse comportamento de prática cristã. E o capitão da mão mirrada, ele foi tomado de um grande impacto quando ele encontra Jesus pela primeira vez, quando da prisão do Cristo, porque acontece algo que ele não, né, ele sempre sentiu que o que ele conhecia, né, de tática militar, de estratégia militar, de habilidade com as armas, na luta, nos embates, era suficiente para mantê-lo, né, seguro, que o exército romano era o mais poderoso do mundo. E de repente ele se depara com a figura de um homem
que era diferente de tudo que ele já tinha visto. E ele experimenta, ele testemunha o poder do Cristo. Né? Jesus impediu que ele atacasse, né, aquelas pessoas, né, o Pedro e o próprio Cristo. Ele não conseguiu dar um passo, ele não conseguiu pronunciar uma palavra. E quando ele se apercebeu, ele estava levando Jesus preso, mas é como se Jesus tivesse permitido que aquilo tivesse acontecido, e de fato foi isso. Né? Jesus permitiu que eles pudessem levá-lo e impediu que houvesse um conflito naquele momento, e por conta da atitude de Pedro. Então, Jesus lidou com aquela situação usando de um poder que o capitão da guarda não conhecia, né? Que ele não... E aquilo tinha, né, desestabilizado a sua visão de mundo. Ele queria entender, ao mesmo tempo ele tinha muito medo daquilo, porque era algo muito, muito diferente. Bom, e então tem um episódio da prisão do menino, do Marcos. Ele não dá muita atenção àquilo, ele trata o menino como se fosse um criminoso comum, ele não dá esperanças à mãe do menino, não é receptivo aos argumentos dela, que conta a história de vida do menino, e não havia o porquê desconfiar dela, ela parecia muito sincera, mas ele também não dá muita atenção a isso. E acontece algo que ele não gostaria. Ele é convocado para levar Jesus a um interrogatório no Sinédrio. Jesus seria interrogado naquela final da manhã por Caifás e pelos sacerdotes no Sinédrio. E esse interrogatório foi um interrogatório muito, muito complicado, porque o Sinédrio todo estava lá, todos tinham uma curiosidade muito grande por conta da figura de Jesus, mas havia uma predisposição à condenação. E Caifás era um grande, né, acusador, era um grande representante do modelo de justiça do povo de Israel, que era uma justiça baseada na acusação, né, baseada na acusação, como também era a justiça romana, mas já com traços de aperfeiçoamento. A justiça romana é o embrião, é o berço da justiça moderna. E então, Caifás interroga Jesus, e quem está do lado de Jesus é o capitão da guarda. E o capitão da guarda, ele esperava, ele queria que Caifás perguntasse para Jesus as coisas que ele queria saber, e ele queria ouvir do próprio Cristo, né? Quem ele era? Quem era aquele homem? E Caifás faz a primeira pergunta, né? O que ensinas às pessoas, né? O que você ensina para as pessoas? E Jesus responde para Caifás de uma maneira assim um pouco surpreendente, porque Jesus diz assim: por que perguntas para mim? Eu nunca ensinei nada a ninguém em segredo. Eu sempre falei para as pessoas em público. E alguns sacerdotes tinham, a pedido de Caifás, ouvido Jesus em Jerusalém pouco tempo atrás. Então Caifás sabia exatamente o que Jesus ensinava. E Jesus diz: você sabe das coisas que eu falo. Vocês todos aqui me ouviram ou ouviram relatos de pessoas que me ouviram. Então eu não ensino nada em segredo. E ele se recusa a dizer exatamente o que ele falava, a respeito das coisas que ele falava. Jesus não estava muito confortável com aquele interrogatório. E isso criou um burburinho, porque se negar a responder a um doutor da lei era algo estranho, porque
a ideia era que o sinédrio e o acusador colocasse a pessoa numa posição defensiva, porque o destino da pessoa estava nas mãos daquelas pessoas. E Jesus não se comporta como se isso estivesse acontecendo. Havia uma supremacia, né, na palavra, no olhar, na postura, na expressão corporal do Cristo que incomodava, que não era comum aos interrogados. E então Caifás faz a segunda pergunta, né? Quem são aqueles que te seguem, então? Quem são aqueles que te ouvem? E Jesus responde, são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E isso era uma coisa que ele, ao responder dessa maneira, ele choca o sinédrio todo e há uma reação, né? Primeiro porque a principal acusação era que ele se colocava na posição de ser filho de Deus. E essa prerrogativa era daquele que viria, né? Do Messias, que viria para libertar o povo hebreu e colocá-lo numa posição de supremacia no mundo, né? Então, aqueles que fazem a vontade de meu Pai, eu sou filho de Deus, né? E aqueles que fazem a vontade do meu Pai, bom, quem cumpria com as vontades de Deus, mas aquele Deus do Velho Testamento era o Sinédrio. E o Sinédrio não ouvia Jesus, não seguia Jesus. Então, quer dizer, eles, então, por não seguirem Jesus, não faziam a vontade de Deus. Aquelas pessoas viviam a vida inteira, né, para confirmar a elas próprias e a todos, né, que elas faziam a vontade de Deus. Diante da reação agressiva do Sinédrio e o desconforto que o capitão estava sentindo, ele, num gesto meio que automático, por conta, não era a raiva que ele sentia um desconforto, uma sensação de submissão que ele não estava acostumado, ele precisava reagir, ele queria de qualquer maneira. Na verdade, naquele momento, ele queria agredir o Cristo. Então, num gesto impensado, ele golpeia a face de Jesus, ele dá um tapa na cara de Jesus. Só que ele faz isso com a mão mirrada, que não era a maneira como ele se comportava em combate. Ele atacava com a mão boa. E Jesus pergunta para ele, por que você fez isso? E ele então recua, ele dá 2 passos para trás. O gesto do capitão acaba inflamando ainda mais o sinédrio e Caifás dá ordem para retirarem Jesus. E Jesus então sofre a primeira condenação, que são as chicotadas. Essa pena ela é executada no final da tarde daquele dia e depois de um processo bastante complicado que envolveu Pilatos, que envolveu Caifás e então que envolveu Herodes, né? Esse episódio de Jesus com Herodes é um episódio bem significativo também. Então, essas 3 figuras, né, acabaram decidindo o destino de Jesus, que resultou na crucificação no dia seguinte. À tarde, o capitão acompanha a execução da primeira sentença, depois acompanha Jesus até o palácio de Herodes, testemunha a escolha de Jesus, de Barrabás, né, a escolha do povo, que escolheu Barrabás ao invés de Jesus, e no dia seguinte ele tem de acompanhar aquele trajeto entre a Torre Antônia e
e o monte em forma de caveira, o Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Ele comandou a crucificação dos 2 ladrões e de Jesus. E no final da tarde, né, da crucificação, no final da tarde do dia da crucificação, quando Jesus já está agonizando, ele havia determinado, porque havia um número muito grande de pessoas que assistiam normalmente às crucificações, mas como tinha Páscoa, tinha muita gente, e o capitão da guarda ficou com receio, né, de que aquela turba, né, aquelas pessoas que atiravam pedra, que proferiam impropérios, tumultuasse e impedisse a crucificação. Ele criou uma barreira de soldados. E foi então que o capitão da guarda, que estava olhando para Jesus, percebeu que uma mulher e um rapaz bem jovem, que era João, a mulher era Maria, eles passaram pelos guardas, sem que os guardas se apercebessem. E se aproximaram e ficaram de joelhos diante da cruz, onde estava Jesus, crucificado. E o capitão se dirigiu até lá para retirá-la, porque parecia que só ele tinha visto aquilo. Só que, quando ele estava se aproximando, no meio do caminho, ele parou, ele não pôde mais seguir. A mesma força que havia impedido ele no dia da prisão de Jesus, falar ou caminhar ou se movimentar, era aquela mesma força que agia naquele momento. E então, ele não consegue perceber o diálogo que ocorre, e depois de alguns instantes, a Maria se levanta e João, o garoto, ampara Maria e eles retornam exatamente ao mesmo lugar de onde eles tinham saído. E então começam a se formar nuvens escuras no céu, como se a natureza estivesse reagindo àquele momento em que as últimas forças do Cristo estavam desaparecendo. O corpo de Jesus já não conseguia sustentar mais a vida. E o capitão da guarda então dá mais 2, 3 passos e se aproxima da cruz. E ele olha para Jesus. E o olhar, Jesus levanta a cabeça e olha para o capitão da guarda. E nesse momento ele sente um calor muito grande na mão que tinha um defeito, que era toda atrofiada e mirrada, pequena, né? Não tinha formação dos dedos direito. Ele sente um calor muito grande, uma dor muito intensa, e de repente aquele calor e aquela dor desaparecem, coisa de instantes. E ele olha para a mão está curada, perfeita. Ele tem um misto de alegria, de susto, né? De surpresa, E ele então olha para Jesus e lembra que ele tinha agredido Jesus com aquela mão. E ele, mentalmente, ele diz para Jesus: o Senhor curou a mão que lhe ofendeu. Aí Jesus mentalmente diz para ele assim: é para isso que eu vim, para que os homens não mais paguem o mal com o mal, mas que eles aprendam a agir no campo do bem. Vá e faça o bem. E o capitão da guarda, como se aquilo fosse uma ordem, não é? Ele recua sem dar as costas a Jesus, a tempo ainda de ouvir as últimas palavras do Cristo, né? Pedindo para que Deus perdoasse as pessoas que fazem o mal, mas que não sabem exatamente o que estão fazendo, que são ainda espíritos, criaturas ainda frágeis do ponto de vista moral,
E então ele se despede. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, és tu que me resgatas. E aquelas nuvens escuras que estavam tomando conta daquele final do céu, daquele final de tarde, daquele dia tão triste, né, escurecem o dia, e é como se aquelas pessoas fossem expulsas de lá. E os últimos laços que prendiam o Espírito do Cristo naquele corpo ferido se despreendem. O capitão da guarda, então, ele tem uma noite, né, em que ele não consegue mais uma vez conciliar o sono, mas na manhã do dia seguinte ele comparece, né, a parte de serviço, dos oficiais, dos soldados na Torre Antônia, de uma maneira transformada. Ele inclusive, os soldados, né, ficaram preocupados porque era como se ele tivesse renascido. O semblante dele, o gesto, a maneira dele se dirigir aos soldados. E ele naquela manhã, na sua sala, é abordado por um soldado dizendo: capitão, o senhor me desculpa de lhe incomodar, mas aquela senhora, a mãe daquele menino que foi preso roubando algumas moedas, está aqui e disse que querem falar novamente. Eu disse que o senhor não ia atender, mas ela insistiu, e eu acho que se eu não viesse aqui lhe perguntar, ela não iria embora. Posso dizer que o senhor não vai atender? O capitão diz: não, pode pedir para ela entrar. E ela entra. E ele ouve o seguinte dela: nessa noite eu tive um sonho, e nesse sonho um homem me pedia para voltar a pedir misericórdia para o Senhor, para o meu filho. E é por isso que eu estou aqui. Eu lhe peço pelo meu filho. E o capitão da guarda disse: senhora, eu sou um capitão do exército romano, e assim como um capitão do exército romano, eu não posso lhe ajudar. Mas confia, volte para sua casa e faça suas orações ao seu Deus e confie. Desta vez, a mãe do Marcos não foi embora sem esperança. O tom de voz e a maneira do capitão, ela percebeu, estavam muito diferentes do dia anterior, da manhã do dia anterior para aquela manhã. E ela então agradece e se afasta, vai embora. À tarde, ela está em casa com seus outros filhos menores e ela ouve alguém bater a porta, e ela abre, e é o filho, é o Marcos. E ela pôde perceber que a uma certa distância estava o capitão da guarda, sem uniforme romano, né, totalmente transformado, e ele sorri para ela e acena. Ela agradece e entra para casa junto com o filho, numa alegria imensa. Depois de alguns meses da crucificação, se abateu um período de muita fome naquela região. E as pessoas que não tinham o suficiente para se alimentar, muitas delas procuravam a Casa do Caminho, que foi a primeira casa cristã. Eles tinham um trabalho lá, um trabalho de sopa. E a mãe do Marcos, com os filhos, resolve então ir até lá, porque eles estavam passando muita necessidade. E eles pegaram uma fila muito grande de pessoas, e quando está chegando a vez deles ser atendido, para surpresa dela, ela vê entre os voluntários que estavam servindo a sopa o capitão da guarda, né, que não mais servia ao César,
mas que agora servia a Jesus, cuidando daqueles que precisavam, daqueles que mais sofrem, daqueles que menos têm, dos injustiçados, dos esquecidos do mundo. E quando ele coloca, né, alimento no prato dos filhos e dela, ela percebe que havia no semblante dele, né, na expressão dele, uma paz que ele nunca tinha demonstrado, porque de fato ele nunca tinha sentido. Não era a paz do mundo, daqueles que são vitoriosos diante do mundo, mas a paz de Deus que o mundo não nos pode oferecer. Dessa forma, com essa história que eu sempre achei muito bonita, por conta da transformação, né, em um espaço de tempo tão curto, e uma transformação assim tão impactante, né, tão grande, e a gente encerra essa nossa conversa deste domingo, dia 21 de março de 2021. Desejo a todos um domingo de grandes aprendizados, de realizações, e que sejam assim todos os dias, destes dias que estão por vir diante de nós. Muita paz. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem.